Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Fale-nos do acordo sobre o alto mar na ONU. Tivemos bons resultados? Bom dia, Quinto. Bom dia a todas e a todos. Então, nós criamos na última coluna uma expectativa muito importante em relação à reunião das Nações Unidas em Nova York, que durou 2 semanas, sobre o alto mar. E, infelizmente, ainda não foi dessa vez, como provavelmente os ouvintes talvez tenham visto alguma coisa na imprensa. Eu não vi quase nada na mídia, mas é bem provável que tenha circulado bastante aí pelas redes sociais, etc. Quer dizer, mais uma vez, fracasso nas negociações, embora o noticiário diga que avançou bastante, Eu vi, por exemplo, um comentário do WWF em que o tom não é tanto de desespero com a coisa, mas é mais em algumas áreas, como, por exemplo, a questão da avaliação dos impactos ambientais, essas coisas avançaram. Mas na questão mais difícil, que é a questão dos direitos genéticos, sobre eventuais explorações nessas áreas, e isso parece que é a principal coisa que está fazendo empacar essa perspectiva de ter um tratado que permita, vamos dizer, cuidar de uma maneira mais ou menos razoável de 30% dos oceanos, que são os que fogem das jurisdições nacionais, Isso que a gente define como alto mar. Isso acho que ficou bem claro quando a gente anunciou que a reunião iria ser realizada. Mas nem tudo é motivo de... E, de qualquer jeito, vamos torcer para que realmente a próxima reunião se dê, como estão dizendo, no mínimo no fim do ano ou no máximo no começo do ano que vem. Falando de São Paulo, temos boas perspectivas sobre o zoneamento econômico ecológico do Estado, professor? Pois é, mas então, para contrabalançar um pouco a má notícia, gostaria de chamar a atenção de todos para uma coisa que está acontecendo no estado de São Paulo. Então, não é um tratado internacional, mas é uma coisa muito importante do principal estado brasileiro, que foi o trabalho todo feito para propor um zoneamento econômico ecológico. Um trabalho gigantesco, que a gente tem dificuldade de imaginar todas as etapas pelas quais ele passou, e agora está nos finalmente. Quer dizer, eu não sei ainda, no momento em que eu estou falando, se houve a aprovação no Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA. Isso deve ter acontecido ontem, mas, de qualquer forma, pensando na probabilidade de que tenha sido, sim, aprovado, aí abre-se toda uma questão em relação à promulgação. Então, é muito importante chamar a atenção de todos os ouvintes desta coluna e da Rádio USP para a importância de ficar atento para essa questão e, eventualmente, se necessário, fazer pressão para que o governador não demore a promulgar essa medida, que vai ser um avanço muito grande. Então, será vamos dizer, nesse caso, uma ótima notícia para contrapor, vamos dizer assim, a má notícia sobre a qual nós falamos agora há pouco na primeira parte da entrevista. Muito obrigado a todos e até a próxima. Um abraço. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis na página pessoal do colunista zeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.
A varíola dos macacos já atingiu pessoas em mais de 90 países. Na coluna de hoje, a professora Maiana Zatz dá mais detalhes sobre essa doença que está intrigando os cientistas. No mês passado, em um artigo assinado por Max Kozloff, a revista Nature News fez uma revisão importante sobre o assunto. O que sabemos, o que não sabemos. Sabemos que a varíola dos macacos é transmitida principalmente pelo contato da pele entre pessoas infectadas. Uma observação surpreendente, diferentemente da Covid-19, é que a clínica parece ser muito semelhante em todos os casos e diferente do que acontece na África Central. E o que foi observado na África Central? O primeiro caso em humanos foi identificado na República do Congo em 1970 e o vírus na África parece ser muito mais virulento. Em 2017, houve uma epidemia na Nigéria com mais de 500 casos suspeitos e 200 confirmados. E no Congo já foram relatados milhares de casos suspeitos e de possíveis mortes. A taxa de mortalidade na África é estimada em 10%, o que é alarmante. Isso significaria 100 mil mortes para cada milhão de pessoas infectadas, um número astronômico. Os pesquisadores não sabem quais animais podem abrigar o vírus naturalmente, mas sabemos que ele está presente em várias espécies de roedores e que ele pode ser transmitido dos animais para os seres humanos. E o que tem sido observado ao redor do mundo? Desde o mês de maio, a varíola dos macacos se espalhou por 90 países. Estima-se que mais de 32 mil pessoas foram infectadas, um terço delas nos Estados Unidos. Isso levou o presidente Joe Biden a declarar uma emergência pública no dia 4 de agosto. E apesar de alguns relatos em mulheres e crianças, a maioria dos casos ocorreram em relações homossexuais ou pessoas com múltiplos parceiros sexuais. A preocupação é que quanto mais o vírus se espalha, maior a chance de infectar pessoas ou animais selvagens que poderiam ser reservatórios e transmitir o vírus para humanos repetidamente. Nesse sentido, uma pesquisa recente, publicada por Oriol Micha e colaboradores na revista Lancet, analisou amostras de lesões da pele e do trato respiratório de 181 pacientes na Espanha no momento em que a doença foi diagnosticada. E eles observaram que a pele contém muito mais DNA do vírus do que as amostras retiradas da garganta. Além disso, vários estudos mostraram que houve poucos casos de pessoas que contraíram a doença morando na mesma casa, mas que não tinham tido contato sexual com a pessoa infectada. Por outro lado, manter uma pessoa isolada para evitar o contágio pode ser difícil, porque a doença pode durar até um mês. E o que foi observado no sêmen? Do mesmo modo que o vírus da Zika ou do ébola pode permanecer no sêmen até meses, o DNA do vírus da varíola do macaco foi encontrado no sêmen várias semanas após a infecção. Em um caso, observou-se a presença do vírus em um indivíduo somente 6 dias após o aparecimento dos sintomas. Entretanto, não se sabe se a transmissão seria principalmente pelo sêmen ou pelo contato pele a pele durante a relação sexual. De qualquer modo, a recomendação é que se use proteção nas relações sexuais. E embora a varíola dos macacos não tenha sido associada a mortes fora do continente africano, é fundamental que a pandemia seja controlada com vacinas e tratamentos antivirais. Não podemos relaxar. Por outro lado, é muito importante reforçar que ela não é transmitida pelos macacos. Isso porque já houve relatos de morte de macacos por pessoas que acreditam que eles podem contagiar os humanos. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, o que é esse PIU Central, o Plano de Intervenção Urbanística na Área Central que foi aprovado? No que consiste e que mudanças pode trazer, hein? Bom dia.
Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, mais um plano urbanístico é anunciado para tentar enfrentar os enormes desafios que estão colocados no centro histórico da cidade de São Paulo. Dessa vez, o chamado PIU Central, Plano de Intervenção Urbanística Setor Central, foi aprovado abrangendo uma área enorme, não apenas o distrito Sé República, mas também outros bairros como o Brás, o Pari, o Bom Retiro também são incluídos nessa intervenção. O projeto é bastante extenso, cheio de tecnicalidades, mas eu poderia resumi-lo da seguinte forma. É um projeto que procura dar milhares de incentivos para que o setor imobiliário venha ao centro reformando edifícios existentes ou destruindo esses edifícios para construir muitos metros quadrados de área construída, principalmente residencial. A prefeitura anuncia como um plano que vai atrair moradias e fala em mais de 20 mil moradias para o centro de São Paulo e, portanto, dinamizando. E diz também que com os recursos de venda da outorga onerosa do direito de construir destes empreendimentos, 40% disso vai para habitação de interesse social e 35% disso vai para projetos de mobilidade, o restante para preservação do patrimônio. Enfim, que com estes recursos, transformações urbanísticas e habitação de interesse social poderá ser produzida neste centro da cidade. Será que esse projeto vai ser capaz de encarar os desafios que estão colocados hoje no centro de São Paulo? Bom, professora Raquel Ronick, agora a questão dos moradores de rua na região central parece que vai ser resolvida, é isso? As moradias serão para atender essas pessoas. Pois é, Sandra, é exatamente aí que está o problema. Quando o plano anuncia, vamos produzir 20 mil moradias, parece que finalmente aquelas pessoas que estão vivendo na rua, aquelas pessoas que estão vivendo em pensões, em cortiços, numa situação absolutamente precária, que é um dos problemas seríssimos, aquelas pessoas que estão em ocupações, lutando desesperadamente para que os edifícios que elas ocupem sejam reformados e elas possam viver de uma forma digna. Parece que então isso será resolvido? Não será. Em primeiro lugar, porque para essa população absolutamente não está nada garantido que essas moradias serão dirigidas para essa população. Em segundo lugar, para incentivar a presença do mercado, a prefeitura dá tanto incentivo de não pagar a outorga onerosa de direito de construir, de ceder os terrenos públicos que podiam ser terrenos para produzir habitação de interesse social, enfim, oferece de bandeja para o mercado que vai produzir, sim, espaço residencial para Airbnb, estúdio, moradia estudantil, espaços minúsculos alugados por preços caríssimos, que é exatamente o que já está acontecendo no centro, e não necessariamente casa para quem precisa. Nesse sentido, esse projeto a gente pode dizer que é uma verdadeira farsa. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, crianças e tecnologia. Luli, como pai de criança pequena, da pequena Mel, agora eu tenho novas preocupações. O que é Huggy Wuggy? Não sei se é assim que se fala. Pois é, Huggy Wuggy, ou seja lá qual for o nome da vez. É um personagem de videogame, bem obscuro, assim, aqueles jogos vagabundos que qualquer gamer sério nem leva a sério, então passa debaixo do radar de muita gente. É um personagem feio, meio monstro, assim, bastante apavorante, mas que
por esses motivos obscuros do sucesso e do talento, ele virou uma epidemia entre a molecada e até virou boneco, né? Porque a gente sabe muito bem que os camelôs são rápidos e os fabricantes nos vários cantos do mundo já fizeram várias versões desse boneco e é uma febre entre a criançada. E por que isso é um problema? É um problema porque não é um personagem infantil como a gente conhece, não é uma Mônica, não é um Sonic. Ele é bem violento, ele é bem inadequado, assim. Tem histórias que algumas crianças levam um boneco para a escola porque o pai não sabia direito o que era, ouviu falar do menino, comprou o boneco num camelô qualquer e levou. O menino brinca com o boneco normalmente e os colegas às vezes ficam com pesadelos, choram e tal. É bem complicado e, obviamente, como passou debaixo do radar, nem os professores sabem direito como lidar com isso. Ok, não é uma Barbie, mas não é preocupação demais com um boneco, Luli? Não, não é. E, aliás, é interessante você falar da Barbie, né? A Barbie, ela tem uma versão muito controversa, né? No começo, ela era uma boneca que foi colocada como um modelo de emancipação feminina. A gente associa muito a Barbie àquele modelo machista, né? Aquele modelo da quase mulher objeto, mas na verdade ela foi astronauta antes de ter mulher astronauta, ela tem um monte de profissões e agora até a Margot Robbie, né? Que é aquela atriz sensacional que também é produtora de filmes, vai estrear um novo filme da Barbie, né? Em que ela é a Barbie e que o grande galã Ryan Gosling, ele tá lá como Ken, né? Então é interessante. Mas a principal diferença de uma Barbie para um boneco como esses é que, primeiro que assim, qualquer boneco que é feito por uma empresa grande, essa empresa grande tem um departamento legal e tem medo, né? Quer dizer, então para não tomar um processo, o personagem ele tem limites, ele se comporta dentro de determinados limites. Então você não vai ter o personagem, sei lá, quebrando a perna de alguém ou algo equivalente. Para criança, ainda mais para criança pequena, criança abaixo de 6 anos, é muito importante que esse boneco seja de alguma forma controlado, porque ele é uma projeção do imaginário. Se você vê a criança assistindo o filme, você percebe que a criança participa do desenho animado, ela fala, ela vive o personagem, né? Ela fala que ela não é o João ou o Pedro, ela é o Sonic. Então é muito perigoso quando ela incorpora um personagem do mal. E o que os pais podem fazer? Bom, a principal fonte, e o que mais me preocupa numa história dessas, é a origem de uma coisa dessas. É ver pai dando na mão de criança pequena tablet com YouTube, ou mesmo YouTube Kids, colocando criança com conta no Instagram, dando acesso a um celular completamente desbloqueado para a criança, com um TikTok, etc. Olha, o acesso direto de uma criança a internet, como nós usamos, como nós a conhecemos, é equivalente a você pegar um velhinho ou pegar alguém que não tem nenhum conhecimento da internet e colocar ele direto nos porões da Deep Web. Quer dizer, é um lugar não filtrado, é um lugar muito perigoso, né? Então o jeito é muito simples. Se você quer deixar um tablet velho na mão do filho, baixe os filmes e coloque os filmes lá dentro, mas não dá acesso direto da criança para a internet. Porque mesmo um aplicativo que mais proteja, como o YouTube Kids, por exemplo, vai ser suscetível a um mau uso, a um uso estranho, a um uso que, de qualquer maneira, ou talvez o pai não concorde, não bate com os valores da família. Então, todo cuidado é pouco. E sempre vale a pena reforçar, não vale deixar a criança livre na internet, do mesmo jeito que você não deixaria a criança solta na rua. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer. Datacracia, por Luli Radfarer. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. Na coluna de hoje, o assunto é a Jornada do Patrimônio, que aconteceu recentemente em São Paulo. Nesse fim de semana, aconteceu em São Paulo a 8ª Jornada do Patrimônio. A Jornada do Patrimônio foi uma iniciativa que nós tivemos em 2015, quando eu era secretário de Cultura de São Paulo, para implementar o que a gente chama de educação patrimonial, ou seja,
aproximar a população da cidade de São Paulo com o seu patrimônio arquitetônico, cultural, artístico e urbano, para que a gente pudesse efetivamente criar um sentido de pertencimento da população, de identidade da população com a sua cidade e com aquelas referências culturais importantes. A Jornada de Patrimônio teve continuidade, nesses últimos 8 anos, obviamente 2020 e 2021, com a pandemia, ela teve que ser virtual, mas ela está consolidada como uma política de Estado, ou seja, as várias administrações, independentemente do partido, independente dos prefeitos, têm dado continuidade a essa iniciativa que ganhou muita força nesses últimos 8 anos. E neste ano nós tivemos uma Jornada do Patrimônio que retomou o caráter presencial muito ampla, dezenas, quase centenas de propostas foram enviadas para a Secretaria de Cultura, porque a metodologia de elaboração da programação da Jornada do Patrimônio, ela não é feita de maneira centralizada, pelo contrário, são os pesquisadores, são os profissionais, são as associações de bairro, são os coletivos que propõem iniciativas que podem ser visitas a edifícios públicos, podem ser roteiros na cidade, podem ser palestras, podem ser oficinas, ou seja, diferentes formas de poder discutir e debater o patrimônio da cidade de São Paulo. E o que a gente vê é que nesse ano muitas propostas foram feitas abordando questões cada vez mais importantes, como, por exemplo, a memória da população preta de São Paulo, a memória indígena, as várias referências urbanas de grupos específicos, como, por exemplo, dos imigrantes muçulmanos, dos migrantes africanos, das várias colônias que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Então, a Jornada do Patrimônio realmente ela está consolidada e ela, sem dúvida nenhuma, é uma referência importante para que a gente possa levar adiante uma política de patrimônio onde a cidadania tem uma presença marcante. E na sua opinião, qual que é o futuro desse tipo de iniciativa? Olha, eu fico muito feliz em ver uma iniciativa que nós tivemos há 8 anos atrás, ou há 7 anos atrás, estar consolidada como é a Jornada do Patrimônio. Mas a jornada não pode ser vista como uma iniciativa isolada. Ela tem que fazer parte de uma política de proteção ao patrimônio. E nisso, as iniciativas da Prefeitura são muito tímidas. A gente vê, por exemplo, que o bairro do Bexiga ele foi intensamente visitado. Foram vários roteiros, várias visitas que aconteceram no bairro do Bexiga. Por exemplo, toda a tradição negra que está presente naquele pedaço da cidade que precisa ser ressaltado. Inclusive, hoje tem-se descoberto vestígios arqueológicos da presença negra dos quilombos da região lá da Bela Vista, do Bexiga, e eles precisam ser parte de uma política de patrimônio. Ou seja, nós temos que fazer com que uma região que é muito valorizada hoje, que passa por um processo de transformação imobiliária, possa respeitar essa história. E ali foi criado pelo plano diretor um território de interesse da cultura e da paisagem, que busca exatamente isso, criar roteiros permanentes, proteção ao patrimônio e evitar que o processo imobiliário vá, de certa forma, consumir isso que é uma riqueza e uma identidade da cidade de São Paulo. Então, o que nós precisamos hoje é ter uma política de patrimônio que utiliza esses instrumentos, como o território de interesse da cultura e da paisagem, como também as EPEC, áreas de proteção cultural, que são zonas que protegem lugares que precisam, que têm identidade para os seus bairros, porque dessa maneira nós podemos fazer com que a política de patrimônio, a política urbana da cidade de São Paulo, ela garanta a proteção efetiva desses lugares e desses roteiros que são tão visitados. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Quer dizer que o historiador francês Christian Jacob vem ao Brasil e vai dar 2 conferências na USP? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. O estudioso de O Poder das Bibliotecas e de Geografia e Etnografia da Grécia Antiga
estará na USP entre os dias 19 e 23 de setembro. Ele fará 2 grandes conferências e algumas conversas sobre a circulação dos saberes, partindo de uma longa tradição que remonta à Antiguidade Clássica, mas também falará de temas atuais como ciência aberta e humanidades digitais. As conferências se inserem na Semana Franco-USPiana de Cooperação Científica, cujo programa pode ser acessado no Jornal da USP ou diretamente no site do Instituto de Estudos Avançados da nossa universidade. Em Geografia e Etnografia da Grécia Antiga, Christian Jacob nos convida a ler os clássicos com um olhar direcionado para a vida intelectual e a noção de espaço partilhada entre os antigos. Nada lhe escapa, da comédia de Aristófanes, passando pela história de Tucídides, a geografia de Estrabão. Todos esses registros permitem ao autor discorrer sobre a história e as representações da geografia, no passado e no presente, mas também sobre a vida intelectual e as trocas de conhecimentos entre os antigos. No entanto, o fato desses documentos terem chegado até nós já nos permite uma outra abordagem que trata do poder da escrita e do poder das bibliotecas. Donde uma primeira questão: quantos registros ficaram no esquecimento em meio a essa massa considerável de textos da Grécia Antiga que chegaram até nós? E além desse aspecto de preservação dos textos antigos, é preciso lembrar que nós temos muitas traduções, ou seja, o leitor que desconhece o grego e o latim tem acesso a estes documentos em edições brasileiras muito bem cuidadas. É verdade, Cláudia. Importante assinalar que a Universidade de São Paulo tem uma tradição já bastante consolidada de tradutores do grego e do latim, que se ocuparam e se ocupam de edições muito bem cuidadas, com aparato crítico de primeira ordem, o que nos permite ter acesso a esses textos ou mesmo a esse mundo tão distante e, ao mesmo tempo, tão próximo de nós. Em O Poder das Bibliotecas, essa noção de que os fenômenos históricos se apresentam a um só tempo muito distantes cronologicamente, mas também muito próximos, se coloca de forma clara. E o exemplo mais eloquente disso é o da própria história da Biblioteca de Alexandria. Para Christian Jacob, a relação de Alexandria com a memória dos livros diz muito dos esforços intelectuais no sentido da catalogação, classificação e sistematização do conhecimento. Nas palavras do autor, e eu o cito, a circulação, a difusão dos enunciados e dos saberes, e em seguida sua reutilização e sua transformação em novos escritos, são uma das figuras mais importantes do trabalho intelectual em Alexandria. Trabalho de reciclagem em circuito fechado, cuja lógica pode, ela própria, ter contribuído para o esquecimento e atomização da totalidade. Não seriam estes os obstáculos a serem vencidos em uma infosfera informacional e fragmentada como a que vivemos nos dias de hoje? Espero vocês na primeira conferência de Christian Jacob, no dia 19 de setembro, às 11 horas, na sala da reitoria da USP. Até lá! A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori.